Bom dia a todos. Havendo quórum e presente Sua Excelência, o doutor representante do Ministério Público, declaro aberta a presente sessão, ao tempo em que declara aprovada a ata da sessão anterior, realizada em 29 de 5 de 2019. Justifico a ausência do eminente desembargador Elcio Mendes por estar em viagem oficial. Cumprimento a Corte na pessoa da eminente desembargadora Eva, nossa decana. Cumprimento também o eminente procurador de Justiça, cumprimento o doutor Daniel, presidente da associação, os senhores advogados e as demais pessoas aqui presentes, os servidores, etc. Eu já chamo a julgamento o item 9 da pauta, tendo em vista a solicitação de sustentação oral. O item 9 da pauta diz respeito à ação direta de inconstitucionalidade número 080004 89/2018, da relatoria da eminente desembargadora Eva Evangelista. Com a palavra, Sua Excelência. Senhor desembargador presidente deste tribunal, eminentes pares, doutor procurador de Justiça Sami Barbosa, saúdo os senhores advogados, doutor procurador, saúdo o senhor presidente da Associação dos Magistrados Acreanos, doutor Daniel Bonfim, e digo que já passo o relatório dizendo que trata-se de uma ação direta de inconstitucionalidade, com pedido cautelar, e foi proposta pelo Procurador-Geral de Justiça Adjunto para Assuntos Jurídicos do Ministério Público do nosso Estado, com delegação expressa da senhora Procuradora-Geral de Justiça, e que tem por objeto a lei complementar do município, que é a Lei 46, de 2 de maio de 2018, que instituiu o Estatuto da Família. Alegando a instituição autora da ação, ela diz que é eivado o texto de diversas inconstitucionalidades, formal e material, acrescentando incompatibilidade com diversos dispositivos da Constituição Estadual e da Constituição Federal. Alega incompetência constitucional em razão da matéria pelo município de Rio Branco para legislar sobre matéria de direito civil, especificamente no que diz respeito ao direito de família. Em afronta à competência privativa da União, refere ao artigo 22 da Constituição Federal e, por simetria, à Constituição Estadual, a competência dos entes municipais, reservada às matérias de interesse social, de interesse local, e correlaciona julgado do STF quanto à matéria. Além da hipótese de irregularidade formal, assegura que o texto legal afronta o Estado Democrático de Direito e o Estado Republicano, configurando o retrocesso da civilização, tamanha carga de preconceito, discriminação e conservadorismo, ante o emprego do conceito reducionista do Instituto Família, limitada à união de pessoas de sexo oposto ou formada por qualquer dos pais e filhos, heteroafetiva e monoparental, excluindo todas as demais modalidades de família na prática existentes em nossa sociedade, estando configurada a violação ao artigo 5º da Constituição Federal, notadamente quanto ao princípio da igualdade e da garantia da proteção a condutas discriminatórias. Alude a julgado do Supremo Tribunal Federal na DPF número 1352, Rio de Janeiro, e na DIN 4277 DF, que, ao conferir interpretação, conforme a Constituição Federal, ao artigo 1723 do Código Civil, com efeito erga omnes e vinculante, não limitou o conceito de família à formação de casais heteroafetivos, nem dependentes de formalidades cartorárias e celebrações civis e religiosas. Prossegue assegurando inconstitucionais os artigos 4º, 5º, 6º e 7º do normativo municipal, ao tempo que reserva as políticas públicas às famílias heteroafetivas e monoparentais, embora a receita decorrente do recolhimento dos tributos de todos os contribuintes, portanto, em afronta aos princípios da República relacionados à cidadania, dignidade da pessoa humana, justamente por entidade que deveria garantir tais direitos à Câmara dos Vereadores. Também diz de afronta ainda os objetivos fundamentais da República, que são preconizados no artigo 3º, inciso 1 e 4º da Carta da República, aludindo ao artigo 19, que veda a todos os entes federativos criar distinção entre brasileiros ou preferências entre si, atribuindo à lei municipal objeto desta ação a clara natureza, segundo diz o doutor Procurador de Justiça, homofóbica. Diz que o artigo 9º da lei municipal afronta as normas constitucionais
relativa aos princípios que regem a educação, pois subordina as convicções estabelecidas no âmbito familiar, situação que, na prática, propicia a formação de escolas religiosas, cerceando a liberdade de aprendizado, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas e gestão democrática do ensino público, acrescendo disparidade com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Também ele aponta dispositivo inconstitucional, é o artigo 11, parágrafo 2º, que estabelece a composição do Conselho de Família, indicando, além de órgãos públicos, algumas instituições religiosas, todas integrantes do cristianismo e suas variações do catolicismo e do protestantismo, em afronta ao princípio da laicidade do Estado, segundo o qual vedada aos entes federativos a adoção de qualquer religião oficial, embaraçar o exercício de qualquer delas ou manter com elas relação de independência ou de aliança. Alude à existência de relevante interesse público, instou pela concessão da medida cautelar para sustar os efeitos da Lei Complementar Municipal número 46, apresentando o arrazoado inicial de flagrante inconstitucionalidade da lei fundada na plausibilidade do direito alegado e com o perigo da demora, os efeitos resultantes de sua incidência, quais sejam definição preconceituosa e excludente de família, negativa de políticas públicas para diversas formas de modalidade de família, negando dignidade, cidadania e dignidade aos cidadãos rio-branquenses. No mérito, pretende a declaração de inconstitucionalidade integral da Lei Complementar Municipal número 46, de 2 de maio de 2018. Antecedendo ao pedido cautelar, a submissão do pedido cautelar ao Tribunal Pleno, para rememorar, eu determinei a oitiva do senhor presidente da Câmara dos Vereadores, no prazo de 5 dias, aplicando por analogia o artigo 10 da Lei 9868, de 1999. Pois bem, em resposta, a Câmara Municipal de Rio Branco refuta o arrazoado de inconstitucionalidade formal, destacando a suposta invasão de competência da União para legislar sobre direito civil, de vez que assegura, não regula relações entre particulares ou Instituto do Direito de Família, mas unicamente dispõe sobre políticas públicas destinadas à valorização e apoio a entidades familiares e cria conselho para instituir tais políticas que entende de assunto de interesse local. Rebate o arrazoado de afronta ao Estado Democrático de Direito, ou forma de governo republicano. Também afasta o alegado retrocesso civilizatório, de vez que o conceito de família, introduzido pelo artigo 2º da Lei Complementar Municipal, guarda simetria ao mesmo conceito do artigo 226, parágrafos 3º e 4º da Constituição Federal, daí porque entende não há de ser declarado inconstitucional por ser uma reprodução daquele texto. Diz também que a Lei Complementar Municipal não restringe o alcance das políticas públicas às famílias heteroafetivas e monoparentais e sequer veda a extensão das políticas públicas em benefício de famílias em composição diversa daquela constante do artigo 2º da predita Lei Complementar Municipal. Também afasta o arrazoado quanto à liberdade de ensino. São muitas as questões que foram alegadas, daí por isso que eu estou batendo, porque cada uma delas eu debaterei. Afasta ainda o arrazoado quanto à liberdade de ensino, pois não veda o pluralismo de ideias inerentes à educação, preservada a autonomia das instituições para a elaboração de seus projetos pedagógicos, e alude ao artigo 12, inciso 4 do Pacto de São José da Costa Rica. Também, quanto ao artigo 11, parágrafo 1º, parágrafo 1º e 2º, assegura que apresentam mera proposta, que a lei ela apresenta mera proposta de composição de conselho de família, a ser objeto de lei complementar específica, não subordinada aos ditames do parágrafo 2º da Lei Complementar Municipal 46 de 2018, assegurando a impossibilidade de criação de órgão composto por representantes de todas as religiões e entidades de sociedade civil. Neste aspecto, argumenta que a sugestão proposta não produz afronta à laicidade do Estado, de vez que não contempla a religião oficial para o ente público ou impede a manifestação de crença e arremata, argumentando que o artigo 19, inciso 1 da Constituição Federal, possibilita a colaboração entre entes estatais e entidades religiosas, visando o interesse público. Também afasta o perigo de dano, a justificar o deferimento da cautelar. Ele alega que a vigência da lei municipal não impede a elaboração de políticas públicas a toda a coletividade, ademais, ainda existindo projeto de lei objetivando regulamentar o artigo 11, parágrafo 1º da lei municipal objeto desta demanda. Bem, neste processo, o diferencial, senhor presidente, meus eminentes padres, procurador, senhores advogados, que o diferencial do processo em seguida, que eu farei por extensão do processo em pauta em seguida, porque guarda conexão, são matérias idênticas, e digo que o único diferencial é esse, porque tem, nesse processo, compareceu a associação, desta ação direta, a Associação dos Ministros Evangélicos do Acre, que propugnou pelo ingresso no feito na condição de amicus curiae e assegurando o preenchimento integral dos pressupostos objetivos e subjetivos. Sustenta
a MEACRE, né, a ilegalidade da norma, objeto da ação da ADIM. Ele faz um arremate dizendo que, sob o enfoque da constitucionalidade formal, o projeto que instituiu o Estatuto da Família não apresenta vícios, porquanto versa sobre políticas públicas e apenas utiliza um dispositivo da Constituição Federal em vigor, usando inclusive o princípio da simetria, observadas as disposições constitucionais. Quanto à constitucionalidade material, diz que não se vislumbra conflito entre o projeto de lei e a Constituição Federal, cujo objetivo é garantir a valorização e a proteção da família. E diz que entende, que compreende, né, atender os preceitos do artigo 226 da Constituição Federal. Também produz um extenso arrazoado histórico, religioso, histórico e sociológico do Conselho de Família, bem como a abordagem e o entendimento do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal quanto ao tema. Alude a dispositivos da Constituição Federal voltados à defesa sistemática da família, valorizando o ingente esforço do Parlamento e da sociedade civil na fixação das leis. Então, a MEACRE pugnou por sua admissão na qualidade de amicus curiae, com direito à sustentação oral e ao tempo do julgamento da medida cautelar e do mérito da ação. E, por eventualidade, fosse admitida a presente manifestação com memoriais e instou pelo indeferimento da cautelar, bem como pela improcedência desta ação direta. Com a petição advieram documentos, procuração otorgada por José Paulo de Paulo Machado, presidente da MEACRE para o biênio dezembro de 2015 a dezembro de 2017. Contudo, inexistindo prova de reeleição a convalidar um instrumento de página 572, procuração determinei a requerente ajuntada de ata da última eleição, que está às páginas 591 e 592. Razão disso, entendendo satisfeitos os requisitos objetivos e subjetivos, admitir a MEACRE como amicus curiae, conforme decisão de página 660 e 663, da qual não houve recurso. Pois bem, em 25 de julho de 2018, submeti a julgamento o pedido cautelar, e em decisão unânime, o Pleno deste Tribunal de Justiça decidiu pelo deferimento da medida para suspender a eficácia da Lei Complementar Municipal 46, de 2 de maio de 2018, o Estatuto da Família, ao entendendo que, naquela oportunidade, o Pleno deste Tribunal entendeu que compete privativamente à União, nesta sede cautelar, legislar sobre direito de família, invocando o artigo 222, inciso 1 da Constituição Federal, portanto, dotada de inconstitucionalidade formal a norma municipal que apresenta o Conselho de Família. Além do que, não é dado à legislação municipal limitar o Conselho de Famílias às heteroafetivas e às monoparentais, quando o Supremo Tribunal Federal já conferiu interpretação extensiva, não reducionista a tal conceito, sobretudo quando, por consequência, pode ser imposta a limitação na oferta de políticas públicas em decorrência da classificação do Instituto. Isto refere à ADIM 4277-DF e a DPF 1352 Rio de Janeiro, e o acórdão é o 10.410. Pois bem, o presidente da Câmara Municipal de Rio Branco foi instado a prestar informações, refutou a razoável inconstitucionalidade formal, diz que a invasão reproduz toda a sustentação, toda a argumentação que foi desenvolvida naquela oitiva prévia, diz que não há descarta, afasta a suposta invasão da competência da União para legislar sobre direito civil, de vez que assegura, não regula relações entre particulares usos do Instituto de Direito de Família, mas unicamente dispõe sobre políticas públicas destinadas à valorização e apoio a entidades familiares. Enfim, ele prossegue, o presidente da Câmara Municipal, em reprodução arrazoado quando dá oitiva prévia. Tá. Eu vou passar, porque todos os colegas têm Pois bem, em pedido subsidiário, ele instou o presidente da Câmara Municipal de Rio Branco pela atribuição ao artigo 2º da Lei Complementar Municipal de interpretação na conformidade da Constituição Federal, no sentido de possibilitar a interpretação de que todas as famílias serão destinatárias dos direitos e políticas públicas previstos na lei em questão. Ainda de modo subsidiário, que seja declarado inconstitucional unicamente o artigo 2º da Lei Complementar Municipal 46 de 2018. O Ministério Público manifestou-se nesta instância, né, opinando do Procurador de Justiça Sam Barbosa Lopes pela ratificação da medida cautelar, além da procedência do pedido de declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal número 46, de 2 de maio de 2018. O relatório, senhor presidente, com cópia que encaminhei aos eminentes membros do Tribunal Pleno, que determinei o envio, não sei se receberam. Pois bem, esse é o relatório. Acho que o autor da ação é primeiro. Querida embaixadora, havendo sustentação,
Concedo a palavra ao eminente advogado, doutor José Wildson Viana Barbosa, pelo prazo regimental. Bom dia a todos. Eu quero cumprimentar a todos, o excelentíssimo presidente do Tribunal de Justiça, os excelentíssimos senhores desembargadores, ilustres representantes do MP, os nobres colegas advogados e autoridades, senhores e senhoras presentes. É uma honra, mais uma vez, ocupar essa tribuna, um tanto quanto emocionado, não apenas pela presença dos senhores, mas principalmente pelo tema a ser aqui debatido. Enquanto nós estamos aqui debatendo essa pauta tão importante e relevante para a sociedade, dentro do Senado Federal, na Comissão de Constituição e Justiça, está sendo votado também uma outra pauta que é muito relevante e importante para a sociedade brasileira e tem tudo a ver com o que estamos debatendo aqui, que é o projeto de lei que fala sobre crimes de homofobia. Eu quero deixar claro que, como representante da AMEACRE, não estamos aqui para trazer preceitos, princípios simplesmente religiosos, defender uma religião ou defender alguma coisa que as igrejas defendam. Nós estamos aqui em nome também da sociedade, dos interesses coletivos e interesses de todos. E só para deixar claro que estamos muito preocupados com o que está acontecendo no Brasil, preocupados muitas vezes com uma omissão do Congresso Nacional em legislar. Por conta disso, projetos de leis como esses estão sendo apresentados nas câmaras, estão sendo apresentados nas assembleias legislativas, mas o Estatuto da Família, aqui apresentado, ele já passou por vários debates nas comissões do Congresso Nacional, tanto da Câmara quanto do Senado. Foi aprovado nessas comissões e, quando estava para entrar na plenária para votação, tivemos aquele problema do ano passado, quando teve a intervenção e ele foi suspenso. O projeto ele já foi debatido muitas vezes em audiências públicas e esses debates levaram realmente à aprovação desse estatuto, inclusive passando pela Comissão de Constituição e Justiça. Nós simplesmente reproduzimos o projeto aqui no município de Rio Branco, não tem diferença nenhuma, então não há do que se falar em inconstitucionalidade, né? Claro, aqui apresentado dentro dessas ações 2 pedidos de inconstitucionalidade, primeiro formal pelo município, segundo o que consta não ter a legitimidade para tratar de pautas como essas. Porém, nós temos já, foi colocado inclusive de uma forma bem direta pela desembargadora relatora, a posição da Prefeitura, no que diz respeito da Prefeitura, da Câmara Municipal, dos representantes da Câmara Municipal, no que diz respeito a essa questão da inconstitucionalidade formal e inconstitucionalidade material. A grande preocupação aqui é que nós estamos falando simplesmente de um artigo constitucional que o Supremo Tribunal Federal já versou sobre ele, que é o artigo 226, que diz o que é família, né? E simplesmente dentro dessa lei ele foi reproduzido. Então, a nossa sociedade ela tem que estar muito atenta ao que estão votando, tanto no âmbito legislativo, quanto o que está sendo decidido no judiciário.
porque, só para vocês estarem muito atentos mesmo, no debate que tivemos semana passada em Brasília, nas comissões, com senadores, com vários juristas, esse estatuto aqui, ele traz benefício para a sociedade. Se nós temos que falar de prejuízo, e aí eu pergunto, onde é que estava o Ministério Público, onde é que estava a OAB, quando o Estatuto da Diversidade Gay foi aprovado aqui no município? Onde é que estava a OAB, o Ministério Público, quando o Estatuto da Diversidade Gay foi aprovado no nosso Estado? No caso do Estatuto desse grupo, eles podem legislar. Não atropelam o Congresso Nacional, não atropelam competência nenhuma. Quando se trata de família, aí nós vemos esse problema acontecendo aqui. O artigo 226 da Constituição, pelo jeito, querem mudar, porque o artigo 226 diz que a família é a base da sociedade. Tudo que nós estamos fazendo aqui é defender o Estatuto da Família, e que nesse Estatuto, se nós não usarmos de desonestidade intelectual, porque muitas vezes, quando a gente fala, pelo fato de sermos religiosos, parece que nós somos criminosos. Quando alguém vai falar depois da gente, e por ser uma fala de representante da MEACRE, colocam uma desonestidade intelectual, dizendo que nós estamos aqui defendendo religião, que o Estado é laico, enfim. Nós não somos proibidos de ter uma religião, mas não estamos defendendo isso aqui. Nós estamos defendendo um estatuto que serve para toda a sociedade, um estatuto que serve para toda a família. E eu posso citar alguns exemplos específicos. Dentro das leis, que parece mais ditadura no nosso país, inclusive essa lei, que o Estatuto da Família, ele protege as famílias de leis como essa. Se o Estatuto da Família tivesse sido aprovado já no Brasil, nós não teríamos uma lei que o STF interrompeu a votação, mas já tem 6 votos favoráveis. E agora o Congresso, hoje, exatamente, está debruçado nessa pauta, onde pastores, padres, religiosos serão obrigados a fazer casamento de pessoas do sexo oposto, independente da sua ideologia, independente daquilo que a Constituição diz, que nós temos o direito livre de expressar a nossa opinião, a nossa religião, mas isso ninguém vê. Isso o Ministério Público não vê. Isso a Ordem dos Advogados do Brasil não vê. E tudo que nós estamos falando são direitos constitucionais. Se essas leis forem aprovadas, se esses estatutos aqui forem enterrados, o que nós vamos ter é escolas, prédios públicos e demais localidades onde os banheiros das meninas não vão ser mais respeitados como banheiro de meninas. Por quê? Porque se nós proibirmos um menino que se diz homossexual, sabemos lá se é ou não, se proibirmos de entrar num banheiro feminino, nós estamos discriminando. O que está acontecendo agora é equiparar a prática da homossexualidade, ou o que chamam de crime contra a homofobia, equiparar ao racismo, é um dos maiores absurdos jurídicos que pode acontecer no nosso país. Mas isso o Ministério Público não vê. Isso a OAB não vê. E quando nós manifestamos a nossa opinião, somos criminosos. Pastor Paulo, presidente da MEACRE, tem um programa na rádio, fez 2 vezes. Sábado passado, nesse programa, nós fomos convidados, e simplesmente, na Rádio Aldeia, fomos convidados para falar sobre esse projeto de lei, sem ofender ninguém, sem discriminar ninguém. Pasmem, queridos, o programa já foi tirado do ar. Porque mesmo antes de uma lei aprovada, e o direito penal diz que não existe crime sem uma lei que anteriormente o defina, mas nós já somos criminosos, crime de homofobia. No Brasil estão criminalizando opinião. E eu quero que vocês reflitam sobre isso. Não vou
pegar os meus últimos minutos aqui e adentrar nas leis específicas aqui, porque isso não tem muito efeito. O que nós temos visto dentro dos tribunais é que a lei é o que menos está contando. O que está prevalecendo mesmo é ideologia. Nós falamos muito no país em defesa das minorias. E essa semana, assistindo a um programa do ministro Barroso, ele falava que uma das funções do judiciário é defender as minorias. Ele não citou os negros, ele não citou os idosos, ele não citou as crianças, ele disse, temos que defender as minorias e a nossa defesa para os gays. Ele usou esse termo. Nós estamos vivendo uma espécie de ditadura, num país onde 300 crianças são enterradas vivas todos os anos, 300 crianças, e ninguém faz nada. Nas aldeias indígenas, por conta da cultura, isso é a cultura da morte, ninguém faz nada. Num país onde nós temos crianças sofrendo o tempo todo e o país debruçado em defender interesses de gays. Nós estamos vivendo desafios muito grandes no meio da nossa geração. E se nós não atentarmos para estatutos como esse, e aqui eu não estou falando como um religioso, estou falando também como um pai. Minha filha, eu estava trabalhando e ela me liga desesperada de uma escola. E ela diz, pai, chorando muito, pai, eu estou diante de um desafio muito grande. Eu disse, o que é que houve? Aqui na escola estão obrigando todos os alunos a assistir um filme de apologia ao movimento homossexual. E se nós não assistirmos, nós vamos perder pontos. Nós vamos ser penalizados aqui. O que é que eu faço? Eu disse, vá para casa, eu resolvo. Fui para a rádio, conseguimos mobilizar alguns deputados, levaram esse filme para ser assistido lá, 17 deputados assistiram, e as escolas, os diretores estavam sendo obrigados a passar esse filme. Um diretor teve coragem de denunciar, do Colégio Armando Nogueira, fez a denúncia. Ele foi expulso praticamente de lá depois disso. Obrigados. Que país é esse, queridos, que estamos vivendo? Eu sei que vocês leram, já tivemos decisão aqui com relação a liminar. Ouvi atentamente o voto, e aí se fala sobre discriminação. O Estatuto da Família não discrimina ninguém. O Estatuto da Família entende como família, tem artigo que fala sobre isso, todas as famílias. O que estão buscando, na realidade, com esse tipo de ação, não é direito para todos, são privilégios para um determinado grupo. Porque se a família não é a base principal da sociedade, então vamos logo mudar o artigo 226 e vamos colocar o movimento LGBT é a base da sociedade e ele requer especial proteção do Estado. Porque se tem na Constituição, se tem no nosso ordenamento jurídico, um grupo específico que requer especial proteção, é a família. E o Estatuto da Família é simplesmente para reunido com todos os segmentos da sociedade, inclusive o movimento LGBT. É simplesmente para discutir juntos as políticas públicas para a sociedade. Não, no Estatuto da Família não diz que a igreja vai fazer e tomar as decisões. Não diz que são os evangélicos que vão tomar as decisões. O Estatuto da Família é para preservar a família. Talvez, numa desonestidade intelectual, eu insisto em repetir isso, alguns vão dizer, isso é conservadorismo, é fundamentalismo, é radicalismo. Não. Todos vocês estão aqui, todos nós estamos aqui, por conta de costumes, de valores e princípios. Todos os artigos de todas as leis no Brasil e no mundo, elas começam com costumes, valores e princípios. E se isso for jogado no lixo, não há que se falar em leis no nosso país. Que nós possamos, e que todos vocês possam ter o seu voto, não por uma ideologia ou por um modismo, e eu sei que vocês não farão isso, mas que seja com uma consciência, observando realmente o que está em pauta.
observando que em nenhum momento esse estatuto fere a Constituição, nem de maneira formal e muito menos material. E eu não posso deixar de usar o nome de Deus, porque parece que é proibido hoje. Hoje você pode falar e criticar qualquer pessoa. Pode falar mal do Papa, pode falar mal do presidente, pode falar mal dos políticos, pode falar mal do presidente do tribunal. Você não pode dizer que não concorda com o movimento LGBT. Mas que Deus abençoe e dê sabedoria para vocês tomarem essa decisão, porque isso vai influenciar na decisão em todo o país. Eu quero agradecer a oportunidade. Ok, doutor, obrigado pelo cumprimento do tempo. Eu concedo a palavra a sua excelência, eminente procurador de justiça, doutor Sam Barbosa. Também pelo prazo regimental. Senhor presidente, em seu nome, eu cumprimento toda esta egrégia corte, as senhoras desembargadoras, os senhores desembargadores. Cumprimento também sua excelência, o senhor Daniel Bonfim, magistrado, presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Acre. Cumprimento os senhores advogados presentes, todos os demais da assistência, os acadêmicos aqui presentes. Senhora relatora, estamos a discutir as duas ações diretas de inconstitucionalidade. São, portanto, duas ações diretas de inconstitucionalidade, uma ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Acre, pela Procuradoria-Geral de Justiça, e a outra pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Acre. Estamos, portanto, naquilo que a teoria constitucional chama de controle da constitucionalidade das normas. Controle concentrado da constitucionalidade das normas. Digo isso em homenagem aos acadêmicos aqui presentes. Temos, portanto, um sistema jurídico hierarquizado em que no topo desse sistema encontra-se a Carta da República, a Constituição Federal, batizada à época da sua promulgação como a Constituição Cidadã. A Constituição que põe fim oficialmente aos anos de chumbo da ditadura militar, ao estado de exceção, instituído pela ditadura militar, a partir do golpe militar de 1964, e inaugura no Brasil um novo momento, o Estado Democrático de Direito, em que, como todo texto constitucional, se busca limitar o poder do governante, organizar o Estado e assegurar um catálogo de direitos fundamentais aos cidadãos brasileiros. É o artigo 1º desta Constituição que estabelece isso, ao dizer que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios do Distrito Federal, constitui-se em um Estado democrático de direito. E tem como fundamentos, os fundamentos dessa República, desse Estado democrático de direito, inciso 2 diz a cidadania, e o inciso 3, o princípio maior de todos, a dignidade da pessoa humana. Logo abaixo, no artigo 3º deste texto constitucional, desse texto maior que nos rege a todos, está dito: constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inciso 1, construir uma sociedade livre, justa e solidária. E o inciso 4 diz o seguinte: promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, de raça, de sexo, de idade, e aí vejam os senhores, de qualquer outras formas de discriminação. É isso que emerge do texto da nossa Constituição. Lá no artigo 19 desta Constituição está dito, de forma expressa,
que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, inciso 1, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles os seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Inciso 2, recusar fé aos documentos públicos. E inciso 3, vejam os senhores, chamam atenção a esse dispositivo, abro aspas, criar distinções entre brasileiros, de preferência entre si. É isso que emerge do texto da Constituição. Esse desembargador presidente, desembargadora relatora, é um caso inusitado que temos em julgamento. Eu, inclusive, já, a partir dele, escrevi um artigo que foi inserido numa publicação da nossa Universidade Federal do Acre, e agora estou apresentando uma tese no Congresso Nacional do Ministério Público sobre esse caso que estamos em julgamento, porque é um caso inusitado. Essa não obviamente, as primeiras ações diretas de inconstitucionalidade julgadas nessa casa. Outras, tantas já foram julgadas aqui. E todas essas outras ações de inconstitucionalidade, seja em face de normas estaduais aprovadas pela Assembleia Legislativa do Estado, ou seja, leis municipais das mais variadas câmaras de vereadores, sempre esteve aqui os procuradores gerais dos municípios a defender a constitucionalidade, ou o procurador-geral do Estado a defender a constitucionalidade da norma, porque essa é uma das atividades inerentes à função de procurador-geral do Estado ou de procurador-geral do município. E eu pergunto aos senhores, onde está hoje o procurador-geral do município de Rio Branco? Não está aqui a defender a constitucionalidade dessa norma. E não está aqui a defender a constitucionalidade desta norma, conforme preceitua o rito das ações diretas de inconstitucionalidade, por uma razão muito simples. Não é uma omissão de Sua Excelência, o senhor Procurador-Geral do município, é porque foi ele a primeira autoridade a apontar as diversas inconstitucionalidades, as diversas incongruências do texto da Lei Complementar Municipal de Rio Branco, número 46, com a Constituição do Estado do Acre e com a Constituição Federal. Porque sabemos todos, as leis municipais são julgadas, aferidas a sua constitucionalidade perante o texto da Constituição do Estado do Acre. E por via oblíqua, obviamente, em face do princípio da simetria com a próprio texto-mãe da Constituição Federal. Foi Sua Excelência, o senhor Procurador-Geral do município, o primeiro a elencar todas as inconstitucionalidades desse texto. Depois vieram várias outras instituições. A Promotoria de Defesa dos Direitos Humanos do Ministério Público, a Promotoria de Defesa e Combate à Violência Doméstica do Ministério Público, o Centro de Apoio e Atendimento à Vítima do Ministério Público, a Ordem dos Advogados do Brasil, todos apontaram as inconstitucionalidades durante a fase do controle preventivo da constitucionalidade que é exercido pelo chefe do Poder Executivo. E diante dessas manifestações, de todas essas instituições, Sua Excelência, Senhora Prefeito Municipal, vetou integralmente este texto de lei em face das suas evidentes inconstitucionalidades. É por isso que Sua Excelência, o senhor Procurador-Geral do município, não se encontra hoje aqui a defender a constitucionalidade, a defender o absurdo dos absurdos. Esse, senhores desembargadores, senhoras desembargadores, é uma daquelas ações que nós poderíamos falar pouco, 2 minutos, ou poderíamos falar muito, mais de 2 horas sobre ela. Porque bastaria dizer, como já foi dito, que
que legislar sobre matéria de família não é dado ao município, a nenhum município. Está elencado lá no artigo 21, inciso 1 da Constituição Federal, que legislar em matéria de família é exclusivo, é privativo da União Federal. Está lá no artigo 30 da Constituição Federal e no artigo 22 da Constituição do Estado do Acre, quais são as matérias reservadas à municipalidade legislar, e falar sobre direito de família não está nestes rolos. Portanto, estamos aqui diante de uma inconstitucionalidade formal gritante, já reconhecida por esta Corte a sua unanimidade. Poderíamos encerrar aqui. Não poderia jamais o município de Rio Branco legislar sobre matéria de família. Ocorre que não é por acaso que temos uma associação religiosa a defender única e exclusivamente, sozinha, escoteira, desacompanhada, a constitucionalidade desta norma. Enquanto temos OAB, Ministério Público e todas as outras instituições, Procuradoria Jurídica do município, apontando órgãos jurídicos especializados no direito, apontando as inconstitucionalidades, todos estariam errados, apenas uma associação religiosa que estaria certa na análise da constitucionalidade. Vejam, senhores, de fato estamos vivendo, como diz Sua Excelência o ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, tempos interessantes, tempos estranhos, ele diz. Esta norma, diante de todos os princípios que emanam da Constituição Federal, não precisamos digredir muito para apontar as inconstitucionalidades. Primeiro, ela consagra o princípio religioso, um dogma religioso da família monoparental, da família heterossexual, como sendo o único modelo aceitável de família. O Supremo Tribunal Federal, poderíamos encerrar esta fala aqui, dizendo que o Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte deste país, já decidiu, com efeito vinculante e efeito erga omnes, portanto, todos os juízos, todas as cortes de justiça deste país estão vinculadas a esta decisão, que o conceito de família que emerge da Constituição não é exclusivamente o conceito monoparental e heterossexual que está lá citado na Constituição, segundo interpretação conforme a Constituição do excelso pretório, apenas como exemplo. É uma das hipóteses de família. E basta nós olharmos pela janela para percebermos isso. Olharmos para a nossa sociedade para vermos a multiplicidade de formas de família que temos na sociedade. Famílias formadas por avós, foi o meu caso, fui criado pelos meus avós, irmãos mais velhos, tios, sobrinhos, até famílias irregulares, formadas por padrinhos, madrinhas. Tudo isso é família, tudo isso deve ser reconhecido como família, tudo isso constitui a base da sociedade. Não é apenas um modelo consagrado, o modelo único, exclusivo, pasteurizado, que só existe na cabeça de algumas pessoas. Tudo isso é família. Interessante porque não se encontra nas Sagradas Escrituras exemplos de tamanhos preconceitos. Jesus de Nazaré, o inspirador do cristianismo, andou com leprosos, andou com prostitutas. Não há exemplo na Bíblia, nos textos sagrados, de preconceitos, de discriminação promovido por aquele que transformou o mundo, que diz que deveríamos amar a todos incondicionalmente. Ao estabelecer este modelo exclusivo de família, o Estatuto da Família viola todos os princípios de igualdade, de fraternidade, que emanam da Constituição, de dignidade da pessoa humana. Mas ele vai mais além, ele reserva as políticas públicas para este modelo de família,
sendo que está escrito no texto que eu escrevi da ADI, que na hora de cobrar tributos, nem a União, nem os estados, nem os municípios perguntam qual é a orientação sexual do contribuinte. O Estado cobra impostos, o município cobra imposto de cada um, indiscriminadamente. Nesse momento, o imposto do gay é igual ao imposto do hétero. O imposto do negro é igual ao imposto do branco. Todos são iguais. Porque na hora de prestar o serviço público financiado com esse imposto, o Estado haverá de discriminar. Vejam, senhores. Vai mais além, cria um tal de Conselho da Família a orientar as políticas públicas voltadas para a família, inclusive se imiscuindo em questões educacionais, formados exclusivamente por representantes dos autores da lei, a Associação de Pastores, representantes da Igreja Católica, do Espiritismo, e fica por aí. E as religiões de matriz africana, por que não participam dos conselhos de família, desembargadora Denise? E as nossas religiões que fazem uso do chá da ayahuasca, religiões nossas aqui, pré-colombianas, são tantas, cidadãos de bem, magistrados, membros do Ministério Público, da sociedade, que fazem parte dessas religiões, porque estão excluídos. E as religiões indígenas, desta terra abençoada da Amazônia, com tantos povos indígenas, com as suas religiões, onde estão eles? Por que as políticas públicas do município não se destinam a eles também? Senhor presidente, eu vou pedir mais 2 minutos para me prolongar, porque são 2 ADIs, eu estou falando aqui em nome das 2, inclusive a proposta pela OAB. Então, vejam o rol de inconstitucionalidades de que padece esta lei preconceituosa. Sim, vimos aqui da tribuna o próprio representante da Associação de Pastores dirigir toda a sua bateria contra, inclusive, leis de afirmação de direitos. Vejam que há uma espécie de guerra santa promovida não é pela religião, seria injusto dizer isso, mas por um segmento da religião que promove uma guerra santa contra pessoas pela sua orientação sexual. E o que é que eu tenho a ver, e o que é que o pastor tem a ver com a orientação sexual de que seja lá quem for, se essa pessoa cumpre os seus deveres, se essa pessoa cumpre a lei, se é um cidadão de bem, se a pessoa paga imposto e financia as políticas públicas, quem ela ama, a quem ela ama, o que isso me diz respeito? Ora, se a minha religião diz que não pode, que é pecado, que vai para o inferno, eu devo cumpri-la. Mas por que outra pessoa que sequer é da minha religião deveria cumprir os preceitos, os dogmas da minha religião? Aí sim estaríamos diante de uma ditadura. E vejam que a Constituição de 88, ao contrário da Constituição de 1824, a nossa primeira Constituição, a Constituição do Império, não instituiu uma religião oficial. Aquela de 1824, não. Ela dizia no artigo 5º que a religião católica apostólica romana era a religião oficial do Brasil. A de 88, além de não instituir uma religião oficial, ela vedou expressamente no artigo 19 que o Estado adotasse uma religião oficial. Obviamente que isso não impede que as pessoas tenham religião. Eu tenho religião, eu sou cristão, eu sou heterossexual, eu sou casado, tenho filhos, mas eu não posso admitir o preconceito. Eu não posso admitir, seja como membro do Ministério Público, seja como cidadão brasileiro, eu não posso permitir a segmentação da sociedade. Isso se fazia na Alemanha, na década de 40, quando se isolou nos guetos os homossexuais, para depois mandá-los ao extermínio. Mas numa sociedade democrática, isso é impossível, é inadmissível. O que me diz respeito
qual é a orientação sexual, seja lá de quem for. Isso não me diz respeito, isso não diz respeito ao pastor, isso não me ameaça. Isso não me ameaça, isso não lhe ameaça. São pessoas, são cidadãos, sujeitos de direitos, contribuintes, que merecem sim políticas afirmativas que lhe reconheçam. Ora, quando um casal heterossexual, um deles morre, se discutir, o doutor Daniel tomou decisões históricas aqui de reconhecimento de direitos homossexuais. Há que se reconhecer se as pessoas contribuíram para o bem, para os bens daquela unidade familiar. A herança deve ir para o companheiro que ajudou a contribuir, como se casado fosse. São afirmações de direitos, afirmação de cidadania, isso está na Constituição, e isso não afeta a religião, pelo contrário, isso afirma o princípio maior de amor ao próximo, que é o valor maior do cristianismo. Informa, senhor presidente, que abusando do meu tempo, mas aí são 2 ADIs, eu reitero integralmente o pedido de reconhecimento de inconstitucionalidade dessa norma, invocando aqui não apenas os princípios que norteiam o Estado democrático de direito, que emergem do texto expresso da Constituição Federal e do texto da Constituição do Estado do Acre, violada, sim, por esta norma, mas, sobretudo, a decisão tomada pela Suprema Corte deste país, que decidiu efeito erga omnes e efeito vinculante à decisão que reconhece a família como um conceito amplo, que reconhece o constitucionalismo fraternal. E aí, só para terminar, 1 segundo apenas, para trazer aqui também cultura, história, a uma discussão, para que não fique exclusivamente jurídica. Eu li esses dias e coloquei na minha tese do Congresso Nacional do Ministério Público, um livro belíssimo de um religioso, um rabino, Nelson Bionder, em que ele fala da tradição judaica, da onde surge o cristianismo, de família. E ele conta o seguinte: quando os romanos invadiam um território, e os romanos invadiram vários territórios, ampliaram seus reinos, os romanos estupravam as mulheres daqueles lugares em que eles invadiam, para, com isso, minar a moral dos homens daquele território e garantir que a próxima geração daquela terra fosse de romanos. E quando os romanos invadiram a Palestina, a terra de Jesus de Nazaré, eles fizeram a mesma coisa. Estupraram as judias, para que a próxima geração de judeus fossem filhos de romanos. Isso obrigou aos judeus a mudar a ideia de família, desembargador Camolês, a tradição da família judaica. Antes, estabelecida na matrilinearidade, na paterlinearidade, era o pai que dava ao filho a linhagem judaica, o nome, o patrimônio, e aí, para que o povo judeu pudesse sobreviver a esta violência romana, os anciões judeus mudaram a ideia de família para a matrilinearidade, dizendo: judeus não são só os filhos de pais judeus, judeus são sobretudo os filhos das mães judias. E aí se garantiu que aquelas crianças, mesmo filhas do estupro dos romanos, continuassem sendo judeus. E assim se transmitiu a tradição judaica que chega até hoje. E é essa a história que perpassa a história do mestre Rabi de Nazaré, que ensinou a nós todos que o amor incondicional é a espinha dorsal do seu pensamento. Muito obrigado, era isso que eu tinha a dizer, reiterando mais uma vez o pedido de declaração de inconstitucionalidade desta norma. Querido doutor Sami, retorno a palavra à sua excelência, eminente relatora. Pois bem, como dito no relatório, essa ação de inconstitucionalidade, direto de inconstitucionalidade, proposta tanto pelo Ministério Público, por seu Procurador-Geral de Justiça adjunto, por delegação expressa da Procuradora-Geral de Justiça,
e também pela OAB Acre, que faz parte do processo seguinte, número 10, que estou a julgar em conexão. Como expliquei, só a única diferença entre os dois processos é porque a habilitação da OAB Acre como amicus curiae. Pois bem, na verdade, a ação de direito de constitucionalidade ela se volta contra a lei complementar do município de Rio Branco, a número 46, de 2 de maio de 2018, que instituiu o Instituto da Família. Também criou conselhos. Pois bem, o MP diz que existem várias inconstitucionalidades nesse texto da lei e pretende, na verdade, a postulação é voltada para a declaração de inconstitucionalidade formal e material da lei complementar, número 46, de 2 de maio de 2018, que instituiu o Estatuto da Família, que compreende o Ministério Público e a OAB, de afronta aos artigos 1º e 3º da Constituição do Estado do Acre. Pois bem, essa questão da legitimidade ativa do Procurador-Geral Geral de Justiça adjunto do Estado do Acre e a competência do Tribunal de Justiça, ela já foi, inclusive, aferida quando do julgamento da cautelar. Mas, ainda assim, eu estou a reafirmar a legitimidade ativa, porque não faz parte da discussão em si. Isso já foi, inclusive, superado em sede de cautelar. Pois bem, a legitimidade ativa, sim, este tribunal é competente nos termos do voto que está delineado e Vossas Excelências têm acesso. Então, eu digo o seguinte: a arguição ela se volta contra a maioria das inconstitucionalidades da legislação municipal em face da Constituição Federal e não da Constituição Estadual. E eu passo a digressão de ordem teórica quanto à possibilidade na espécie de exame. Bem, o artigo 25 da Constituição Federal de 1988 diz que os estados são regidos e organizados pela Constituição e leis que adotarem, observados os princípios da Constituição Federal, consagrando a manifestação do poder constituinte derivado, que decorrente por sua vez, que assegura aos estados capacidade de auto-organização. E eu produzo no meu voto uma distinção entre as normas de reprodução obrigatória da Constituição Federal e as normas de mera imitação. Eu trago a doutrina de Pedro Lenzo de uma forma muito didática, em que Pedro Lenzo ele faz essa distinção do controle concentrado da constitucionalidade das normas locais em face da Constituição Federal. Pois bem, me abstenho de maiores comentários, já que Vossas Excelências têm com os senhores. Eu produzi, inclusive, um quadro sobre precedentes, sobre normas de reprodução na Constituição do Estado e normas de imitação. Vai bem. Mas, não ultrapassando, mas eu penso que tenho como um referencial o julgado do Supremo Tribunal Federal, do ministro Barroso, em voto proferido da primeira turma do STF, que diz o seguinte, que as normas federais de reprodução obrigatória pelos Estados-membros podem ser caracterizadas como disposições da Carta da República, que por pré-ordenarem diretamente a organização dos Estados-membros do Distrito Federal ou dos municípios, ingressam automaticamente nas ordens jurídicas parciais, editadas por esses entes federativos. Essa entrada pode ocorrer, seja por repetição textual, que é o caso, conforme foi abordado pelo nobre advogado, seja pelo silêncio dos constituintes locais. Afinal, se sua absorção é compulsória, não há qualquer discricionariedade na sua incorporação pelo ordenamento local. Portanto, na espécie de exame, neste caso concreto, tratando de normas de repetição obrigatória, aquelas utilizadas como parâmetro para a pretensa declaração, para a postulada declaração de inconstitucionalidade, direitos e garantias fundamentais, repartição de competência e ordem social, admitido o controle concentrado de constitucionalidade pelo Tribunal de Justiça local. Pois bem, pretende, mais uma vez, digo, o autor, a declaração da inconstitucionalidade da Lei Municipal número 46, de 2018, que dispõe sobre o Estatuto da Vida e da Família. O Estatuto da Vida e da Família e da outras providências, alegando hipótese de inconstitucionalidade formal e material nos termos do artigo 104, parágrafo 4 da Constituição do Estado. O autor, de início, conforme o relatório, ele indicou a hipótese de inconstitucionalidade formal, ante a incompetência do Parlamento Municipal para legislar sobre direito civil. Em contrapartida, a Câmara de Vereadores sustenta o único intuito da Lei Complementar Municipal de estabelecer políticas
públicas na esfera local e não normas de natureza civil. Essas são as alegações, quanto ao debate sobre a questão que diz respeito à inconstitucionalidade formal. Na dicção do artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, diz o seguinte: compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial, penal. Tá, bem. Contudo, o mesmo dispositivo da Constituição do Estado, estou a fazer um paralelo, dispõe sobre as competências legislativas e administrativas dos municípios e, dentre aquelas reservadas, do inciso 1, né? Legislar sobre assuntos de interesse local. E a segunda, legislar supletivamente do que couber. Trata o arrazoado da hipótese de inconstitucionalidade formal monodinâmica, que ocorre quando a lei contém algum vício em seu processo de formação, ou seja, vale dizer, no processo legislativo de sua elaboração ou ainda em razão de sua elaboração por autoridade incompetente. Portanto, esta hipótese de constitucionalidade formal, monodinâmica, ela se caracteriza em 3 segmentos, ou seja, de natureza orgânica, formal propriamente dita, e por afronta pressuposto objetivo do ato. Pois bem, eu digo que da lei complementar municipal, a número 46 de 2018, é que surge a seguinte redação. Esse é o tema. Artigo 1º. Esta lei complementar institui no município de Rio Branco o Estatuto da Vida e da Família e dispõe sobre os direitos da família e as diretrizes das políticas públicas voltadas para a valorização e apoio à entidade familiar. Embora a principal, eu compreenda que a principal intenção legislativa seja de traçar diretrizes para políticas públicas voltadas à entidade familiar, na verdade, acabou por conceituar um dos principais institutos do direito civil, a entidade familiar, no dispositivo seguinte, que está no nota de rodapé, de modo a direcionar a destinação das políticas públicas objeto daquele normativo àquelas espécies de famílias pré-estabelecidas. Pois bem, eu tenho, nesse aspecto, configurada a inconstitucionalidade formal, orgânica, do artigo 2º da Lei Complementar Municipal número 46, de 2 de maio de 2018, na parte que conceitua a entidade familiar, regulamentando o Instituto de Direito Civil. Por sua vez, como hipótese de inconstitucionalidade material, o autor da ação sustenta o conceito reducionista, atribuído ao Instituto da Família, composto pela entidade familiar heteroafetiva e monoparental, ou seja, formada pela união de pessoas de sexos diferentes, ou por um dos pais e filhos, descaracterizando como família as demais espécies atualmente existentes na sociedade moderna. Pois bem, isso com relação à inconstitucionalidade material. Com efeito, a família, ela constitui o alicerce mais sólido em que se assenta toda a organização social, estando a merecer, por isso, a proteção especial do Estado, tal como proclama o artigo 226 da Constituição Federal, que a ela refere como base da sociedade. É natural, pois, que a pretensão de proteger e fortalecer a família, estabelecendo normas de ordem pública que não podem ser revogadas pela vontade dos particulares, e determinando a participação do Ministério Público fiscal das normas jurídicas nos litígios que envolvam relações familiares. O Código Civil, então, Código Civil de 1916, proclamava no seu artigo 229 que o primeiro e principal efeito do casamento é a criação da família legítima. A família estabelecida fora do casamento era considerada ilegítima e só mencionada em alguns dispositivos que faziam restrições a esse modo de convivência, então chamado de concubinato. Pois bem, ao longo do século XX, as transformações sociais elas foram gerando uma sequência de normas que alteraram gradativamente a feição do direito da família brasileira, culminando com o advento da Constituição Federal de 1988. Quando eu reporto ao conceito de família, que está no artigo 2º da Lei Complementar Municipal 46, da qual pretendem os autores da ação a revogação, o artigo 2º diz: para os fins da lei complementar, reconhece-se como família, aqui é o que eu conceito, base da sociedade, credora de especial proteção, em conformidade com o artigo 226 da Constituição Federal, a entidade familiar formada a partir da união de um homem e de uma mulher, por meio do casamento, de união estável, e a comunidade formada por qualquer dos pais e seus filhos. Pois bem, e como dizia, ao longo do século XX, as transformações sociais foram ocasionando uma sequência de normas que alteraram gradativamente a feição do direito de família brasileiro,
e culminando com o advento da Constituição Federal de 1988, que alargou o conceito de família, passando a integrar este conceito às relações monoparentais. Tal redimensionamento acabou por afastar a concepção da ideia de família, o pressuposto de casamento, deixando-se de exigir a necessidade de um par. Infelizmente, essa é a realidade, e eu estou a julgar aqui sobre o aspecto completamente constitucional da questão posta. Eduardo de Oliveira Leite, eu fui buscar neste autor, que me pareceu um doutrinador muito especial, quando ele fala da singeleza ilusórica de apenas 2 artigos, que são os artigos 226 e o artigo 226 da Constituição Federal, que gerou efeitos devastadores numa ordem jurídica de direito de família, que se pretendia pacificada pela tradição, pela ordem natural dos fatos e pela influência do direito canônico. Pois bem, mas as transformações sociais, temos que reconhecer, elas são de natureza contínua, e a partir da Constituição Federal, a concepção de família continuou a evoluir. É algo que não é possível negar. Assim, da exegese do artigo 226 do texto maior da Constituição, eu digo que a família decorre dos seguintes institutos. Casamento civil, é a interpretação que vem sendo conferida pelos tribunais, inclusive a Suprema Corte. Casamento civil é o primeiro. B, a união estável entre homem e mulher. A família monoparental, comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Eu também trago aqui a fala da doutrina de Tartucci sobre o desenvolvimento da concepção da constitucional da família, sobre a prevalência na doutrina da jurisprudência, especialmente na jurisprudência dos tribunais superiores, STF e STJ, pelo qual o constitucional familiar é exemplificativo, é números apertos, e não taxativo, números clausos. Então, são admitidas, sim, outras manifestações de família, notas de rodapé, em notas de rodapé, e também aqui eu faço uma digressão, e para concluir, esse doutrinador diz que a família é um mosaico pluriparental, que aquela decorre de vários casamentos, uniões estáveis ou mesmo simples relacionamentos afetivos de seus membros, e utiliza o símbolo do mosaico diante de suas várias cores, que representam as várias origens. Não vou me deter aqui. Já Vossas Excelências tiveram acesso ao voto. Então, assim, neste aspecto, eu estou a realçar que o afeto talvez seja apontado atualmente como um principal fundamento. O afeto, o amor, como nem sempre amor, né? Fora os casos de violência doméstica, familiar contra a mulher que se vê. Pois bem, mas o afeto, vamos falar de afeto, talvez seja apontado atualmente como o principal fundamento das relações familiares, ainda que não constando expressamente da Constituição Federal, como um direito fundamental, porém decorrendo da valorização constante da dignidade humana e da solidariedade. Pois bem, essa questão do princípio da afetividade, ela é tratada com muita precisão pela psicanalista Gisele Câmara Gruninga. Tivemos a ocasião de receber nos tempos mais áureos, vamos dizer, da justiça comunitária, em que Gisele, no nosso Estado, que Gisele Câmara Gruninga esteve no nosso Estado, inclusive participando de capacitação de juízes de justiça comunitária. Tem um trabalho excelente nessa área, como psicanalista, e diz a Gisele que o papel dado à subjetividade e à afetividade é crescente no direito de família, que não mais pode excluir suas considerações e qualidade dos vínculos de família, que não mais e a qualidade dos vínculos existentes entre os membros de uma família, de modo que possa buscar a necessária objetividade na subjetividade inerente às relações. Cada vez mais se confere importância ao afeto, nas considerações das relações familiares. Aliás, um outro princípio do direito de família, que repousa na afetividade. Bem, eu vou a mais doutrina, mas eu ultrapasso para dizer que, além do princípio da efetividade, de igual relevância, o princípio da função social da família, previsto no artigo 226, caput da Constituição Federal, utilizado como complementação para fiel, real compreensão do conceito de família contemporânea. Eu trouxe agora os meninos, que o Pablo Stozzi Gagliano e o Rodolfo Pamplona Filho, que eles estão nessa doutrina contemporânea, civilistas, de nomeada, que diz que a principal função da família é a sua característica de meio para a realização dos nossos anseios e pretensões. Não é mais a família um fim em si mesmo,
conforme afirmamos, mas sim o meio social para a busca de nossa felicidade na relação com o outro. Desse modo, as relações familiares devem ser analisadas dentro de um contexto social e diante das diferenças regionais de cada localidade. A sociedade deve ser aplicada aos institutos de direito de família, assim como ocorre com outros ramos do direito civil. A título de exemplo, a sociedade pode servir para fundamentar o parentesco civil, decorrente da paternidade socioafetiva, pode servir também para a conclusão de que há outras entidades familiares, caso da união homoafetiva. Isso tudo porque a sociedade muda, a família se altera e o direito deve acompanhar essas transformações. Eu digo, agora tratando do conceito reducionista, está quase terminado, do conceito reducionista, da entidade familiar, que foi uma questão que foi também suscitado no debate, o Supremo Tribunal Federal, a unanimidade, votação unânime, já externou convicção quando do julgamento da DIC 4.277 do DF e a DPF número 132 do Rio de Janeiro, publicação em 14/10/2011, com efeito erga omnes e vinculante, ao qual os tribunais são compelidos. Pois bem, traçam esses julgados a orientam a interpretação a ser conferida ao parágrafo 3º do artigo 226 da Constituição Federal e do artigo 1723 do Código Civil, concluindo pela extensão do conceito de entidade familiar uniões formadas por pessoa do mesmo sexo, de vez que o sexo ou a sexualidade do indivíduo não devem ser utilizados como fatores de desigualação jurídica, sob pena de afronta a um dos objetivos fundamentais da República, previsto no artigo 3º, inciso 4 da Constituição Federal, qual seja, promover o bem-estar de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer formas de discriminação. Ademais, consagrou esse julgado da Suprema Corte do país, observância do disposto ao artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, segundo o qual ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. A consagrar o direito à liberdade, inclusive quanto ao comportamento humano, bem como a garantia à intimidade e vida privada, direitos individuais previstos na Constituição, sobrelevando também o princípio da autonomia, da vontade direta, emanação do princípio da dignidade da pessoa humana. Eu digo que, quando do enfrentamento da matéria, pelo Supremo Tribunal, pela Suprema Corte, embora a pretensão inicial de igualar as famílias homoafetivas a heteroafetivas, o conceito de família ganhou maior amplitude. E eu trago aqui um excerto do voto, um trecho do voto do ministro, excelência, o ministro Aires Brito, que está aqui nessa direção. Vou poupá-los da leitura. Pois bem, então eu digo que o Supremo Tribunal Federal, ele decidiu pelo conceito extensivo de entidade familiar para incluir famílias decorrentes de uniões homoafetivas. Tratando de controle concentrado de inconstitucionalidade, sobreleva os efeitos do julgado. E eu trago aqui a doutrina que diz que esses efeitos gerais de declaração de inconstitucionalidade do controle concentrado, por meio de ADI, eles podem ser resumidos erga omnes ex tunc, vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e da administração pública. Daí porque não podemos nos vincular, somos vinculados. Pois bem, portanto, eu digo que está vinculada esta Corte de Justiça Estadual ao entendimento delineado pela Suprema Corte, e tornando, a meu entender, impertinente conferir interpretação reducionista ao conceito de família. No caso concreto, e digo, nos moldes do conceito de família, que está inscrito na Lei Complementar Municipal número 46 de 2018, aludindo às famílias heteroafetivas e monoparentais em seu sentido mais restrito, para os fins das diretrizes ali propostas, como estabelece o artigo 2º, concluo reconhecendo a inconstitucionalidade material. Antes reconhecia a inconstitucionalidade formal, agora estou a reconhecer a inconstitucionalidade material do artigo 2º da Lei Municipal, por afronta expressa ao artigo 3º da Constituição do Estado, combinado com os artigos 3º, inciso 1 e 4 e artigo 5º caput da Constituição Federal. O Ministério Público também sustenta a inconstitucionalidade do artigo 9º da Lei Complementar número 46 de 2018, em relação ao artigo, frente ao artigo 206, incisos 2, 3 e 4 e 5 da Constituição Federal, além do artigo 3º, inciso 1 e 4 do artigo 19, inciso 3º da norma constitucional, bem como por afronta a dispositivos infraconstitucionais inseridos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Tá. Passemos à análise do artigo 9º. Eu peço escusa, eminentes pares, mas eu tenho que fazer o voto presencial, por impressão que o julgamento é de natureza presencial,
porque ocorreu sustentação oral e as partes estão presentes. Pois bem, eu estou a dizer que o artigo 9º do Estatuto da Família diz o seguinte: o artigo 9º do Estatuto da Família que está objeto da Lei Complementar 46, municipal. Os pais têm direito a que seus filhos recebam, o texto é esse, recebam educação moral, sexual e religiosa conforme as convicções estabelecidas no respectivo âmbito familiar. Parágrafo único. As convicções de que trata o caput têm precedência sobre aquelas estabelecidas em programas oficiais públicos ou privados, quando relacionados à educação moral, sexual e religiosa. Pois bem, visando conferir, na minha compreensão, um deslinde a essa questão, eu tenho como necessário algumas considerações quanto à laicidade do Estado, bem como da atual convicção dos tribunais superiores quanto ao ensino religioso nas escolas. Desde o advento da República, existe uma separação entre Estado e a Igreja, sendo o Brasil um país laico ou não confessional. Ou seja, não há adoção de uma, e nenhuma, o procurador referiu isso, não há uma adoção de uma religião oficial. E Pedro Lenz, ele é muito didático, né? Não é o constitucionalista que gosta, que muitos festejam, mas digo que é muito didático. Ele diz que essa laicidade ela não se confunde com laicismo. A laicidade significa neutralidade religiosa por parte do Estado. Laicismo, uma atitude de intolerância e de hostilidade estatal em relação às religiões. Portanto, a laicidade é marca da República Federativa do Brasil, e não laicismo, mantendo-se o Estado brasileiro em posição de neutralidade axiológica, mostrando-se indiferente ao conteúdo das ideias religiosas. Pois bem, então, eu penso, dessa compreensão que eu faço, eu digo que a laicidade ela encontra seu real significado no tripé tolerância, igualdade e liberdade religiosa. Mais que isso, a proteção das minorias, que graças à separação entre o Estado e a Igreja não podem ser obrigadas, compelidas, a se submeter aos preceitos da religião majoritária. Significa a vedação do Estado, ao Estado, de impor determinada religião a certas pessoas ou impedir que professem uma crença de sua livre escolha. Tal abordagem eu tenho como necessária em razão do texto do artigo 9º da Lei Complementar Municipal número 46, que, além de estabelecer educação moral e sexual, refere ao ensino religioso e, neste aspecto, impõe-se a análise do CAPES, segundo o qual os pais têm o direito a que os filhos recebam educação sexual, moral e religiosa, conforme as convicções estabelecidas no âmbito familiar. Acerca do ensino religioso nas escolas, eu tenho como necessário ainda interpretar o tema conforme estabelece o artigo 210, parágrafo 1º da Constituição Federal, que diz o seguinte: o ensino religioso de matrícula facultativa constituirá a disciplina dos horários, normas das escolas públicas de ensino, normas das escolas públicas de ensino fundamental. Então, constituirá, esse ensino religioso é de natureza de matrícula facultativa. Pois bem, e constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Até pouco tempo, ocorria uma divergência doutrinária e jurisprudencial quanto à natureza de tal ensino, pois, embora facultativo, esse ensino seria confessional ou poderia ser atrelado a uma região específica. Eu trago aqui a doutrina de Natália Masson, mas não vou me referir a ela. Eu digo que, em 27/9/2017, foi julgada a DI 4439, que confrontava, essa DI estabelecia um confronto entre a Lei de Diretrizes e Bases, estabelece um confronto entre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação com a Constituição Federal, restando, proclamado pelo Supremo Tribunal Federal, em apertada votação de 6-5 votos, que o estudo religioso poderá ter natureza, poderá é faculdade confessional, sem que isso implique em violação ao caráter laico do Estado brasileiro, ou a garantia fundamental à liberdade religiosa. Pois bem, resumindo a dinâmica do julgamento, Natália Masson, essa doutrinadora, disse, o que os ministros do Supremo Tribunal Federal entenderam foi que o ensino religioso nas escolas públicas brasileiras pode estar vinculado a qualquer religião. Foi com essa controversa tese que o plenário da Corte julgou improcedente o pedido feito na DI 4439, ajuizado pela Procuradoria-Geral da República, que postulava a interpretação conforme a Constituição de norma de Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Lei 9.394/96.
e do Acordo Brasil-Santa Sé, no intuito de afirmar que o ensino religioso ministrado nas escolas públicas deveria ser de natureza não confessional ou neutro. Vale dizer, o ensino religioso não poderia estar vinculado a uma religião específica, devendo apresentar uma posição de neutralidade ante o pluralismo religioso, sem fazer qualquer juízo de valor a respeito das crenças religiosas, de modo a não privilegiar ou desfavorecer qualquer uma delas. O Supremo Tribunal Federal, por essa apertada votação, entendeu que o texto constitucional não veda que as escolas públicas ofereçam aulas de matrícula facultativa de uma religião específica, desde que o Estado oportunize a qualquer doutrina religiosa interessada a possibilidade de prestar o ensino religioso de acordo com suas crenças, sem interferir para determinar o conteúdo programático, nem para direcionar o estudo para uma religião específica. Nesse sentido, as palavras do ministro Alexandre de Moraes, que abriu divergência e formou a maioria vencedora. A leitura está disponível. Pois bem, agora falta bem pouquinho. A ministra Carmen Lúcia, também por ocasião do julgamento, que foi responsável pelo desempate com o voto de Minerva, ela disse que a facultatividade da matrícula evita qualquer constrangimento aos alunos que não professaram a religião predominante. A laicidade do Estado está respeitada e não vejo contrariedade que me leva a declarar inconstitucional as normas quesitadas. Essa foi... Em resumo, o Supremo Tribunal Federal, agora estou a dizer, a posição do Supremo Tribunal Federal foi pelo ensino religioso nas escolas de natureza confessional. Nas escolas de natureza confessional. Todavia, na forma de parceria em que o Estado colabora com as salas de aula e a organização, enquanto que as igrejas cadastradas ofertam o ensino religioso. Foi neste sentido a votação. Tal ponderação decorre da impossibilidade, na prática, de contratação ou nomeação de determinado servidor para ministrar aulas de conteúdo religioso da qualidade representante de certa igreja ou religião. Ademais, tornaria inviável a contratação de tantos professores para atender às religiões mais diversificadas, em número aproximado de 140 no Brasil. Fiz essa pesquisa. Segundo, essa é uma pesquisa subsidiada pelo IBGE, que implicaria numa quantidade muito superior de profissionais para ministrar aula de religião em detrimento de outras matérias. Da razão disso, entendeu-se por bem a ressalva de que o ensino religioso das escolas poderá ter natureza confessional, todavia, o tal ensino será realizado mediante parceria e trabalho voluntário pelos representantes das igrejas, interessados em realizar o cadastro, após chamamento público e observado o interesse dos alunos, conforme voto aqui já me manifestei, do voto vencedor, que inaugurou a divergência do ilustrado ministro Alexandre de Moraes. Disponível. Destaque, é dever do Estado entendo atribuído ao Estado, o Estado tem dever de possibilitar um cadastramento em igualdade de condições a todas as igrejas interessadas em ofertar ensino religioso a alunos da rede pública. Todavia, sem que possa garantir que tal ensino religioso na prática decorra, já que dependerá de uma contrapartida pela entidade religiosa. De modo que, aí aqui eu estou concluindo, artigo 9º da Lei Complementar Municipal 46/2018, da forma em que é redigido, estabelecendo direito subjetivo aos pais dos alunos, a que estes recebam ensino religioso na conformidade da convicção familiar, impõe um comportamento estatal, municipal, incompatível com o sistema constitucional. Assim, indisponível a determinadas, porque tornaria indisponível a determinadas categorias de alunos as aulas de ensino religioso da fé que professam, restando a estes a facultatividade da matrícula, garantindo que não sejam obrigados a professar fé diversa daquela do âmbito da família. Eu digo que eu faço uma menção ao artigo 33 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que foi considerado constitucional. Pois bem, já com relação ao parágrafo único do artigo 9º da Lei Complementar Municipal 46/2018, quanto à precedência de tais convicções familiares sobre as estabelecidas em programas oficiais de privado, que tange o ensino religioso, já estou decidido que, em se tratando de ensino confessional, o Estado não deverá interferir no conteúdo das matérias a serem ministradas pelos representantes de cada religião. A liberdade, desde que em integração com as escolas. Todavia, no que tange a educação sexual, agora eu passo a educação sexual, eu estou terminando, os eminentes pares, que não faz parte da grade curricular nas escolas, cuja abordagem atual
realizado, não tem um cafezinho quente? Café, obrigada. Sob o aspecto biológico, deve ser guardada a observância estrita ao disposto no artigo 206, inciso 2, nos incisos 2, 3 e 4 e 6 da Constituição Federal, que compõem alguns dos princípios do ensino, até porque é inviável, na prática, a interferência das famílias quanto ao conteúdo das aulas, de acordo na conformidade do entendimento ou convicção professada por cada uma delas. Pertinente ainda estabelecer diferença entre a educação sexual, dever de família, da família e a orientação sexual, que deve ser realizada em conjunto com a escola, assim resumida. A orientação sexual ela implica num mecanismo mais elaborado, segundo o qual, baseando-se na experiência e nos conhecimentos, o orientador ajuda, orientando, a analisar diferentes ações, tornando-o assim apto a descobrir novos caminhos. Tal conceito difere daquele atribuído à educação sexual. Educação é um processo longo que abrange toda a vida e que o educador dá ao educando condições e meios para que ele possa crescer, tanto em maturidade quanto em novos conhecimentos. Educar, no sentido mais amplo, significa formar. Significa dizer que o indivíduo apreende e aprende, o que o faz crescer no conhecimento, e isso contribui para a sua formação. Na questão da educação sexual, a família deve ter grande empenho para que isso possa acontecer, porque é um processo mais demorado, que abrange as fases da vida, ou seja, a infância, a adolescência e até adulto. A orientação sexual pode se referir a alguns temas ou dúvidas surgidos momentaneamente, por isso tanto a família quanto a escola podem contribuir com as orientações. Entendo o destaque que o artigo 9º, estou a concluir, e seu parágrafo único da Lei Complementar Municipal 46/2018 viola frontalmente o artigo 206, 2, 3 e 6 da Constituição Federal. Por derradeiro, ainda alega o Ministério Público que o artigo 11, parágrafo 2º da Lei Complementar Municipal 46/2018 afronta os artigos 5º e 19, inciso 1 da Constituição Federal, notadamente o princípio da laicidade do Estado. Eu digo que o artigo 11 da Lei Complementar Municipal, atacada nesta via, diz o seguinte: a formação, artigo 11, parágrafo 2º, é o último item. A formação do Conselho ao que refere o parágrafo 1º deste artigo será composto dos seguintes membros: Associação dos Ministros Evangélicos do Acre, AMEACRE, Diocese de Rio Branco, Grande Loja Amazônica do Estado do Acre, Federação Espírita do Estado do Acre, Conselho Tutelar de Rio Branco, Promotoria da Família, MP Acre, e Centro de Direitos Humanos e Educação Popular do Acre, é o CDHEP-AC. Dantes, este é o artigo 11, parágrafo 2º. Pois bem, conforme já explanei anteriormente, eu tenho aqui como adequado um retorno. Retomar de forma breve a abordagem quanto à concepção de laicidade, que envolve a liberdade de consciência. Falta uma página. Crença e culto. Discorrendo quanto ao tema, e já não vou mais falar sobre isso, o primeiro conteúdo da laicidade refere à separação formal entre Estado e Igreja. Um Estado laico ele não pode identificar-se formalmente com qualquer religião ou doutrina religiosa. Esta autonomia entre ambos deve se manifestar nos planos institucional, pessoal e simbólico. Na dimensão institucional, a laicidade veda qualquer arranjo político que conduza à fusão entre Estado e religião. Já na dimensão pessoal, impede que representantes de religião sejam admitidos enquanto tais como agentes públicos. Por fim, na dimensão simbólica, a separação formal impede que os símbolos adotados pelo Estado constituam símbolos de identificação de religião. Pois bem, eu digo que aqui importa ressaltar uma folha, que os conselhos de família, eles possuem relevantes funções, consoante previsão do artigo 11 da Lei Complementar Municipal 46/2018. Dentre estas, a de auxiliar na elaboração das políticas públicas, a que se refere o normativo municipal, acompanhar e fiscalizar a implementação de tais políticas públicas, além de participar de estudos, cursos, eventos, visando subsidiar o planejamento e o acompanhamento de tais programas, de modo que manter como membro dos mencionados conselhos representantes das religiões majoritárias, em detrimento das minoritárias, a meu entender, viola, sim, o princípio do Estado, a partir do momento em que tal colaboração será pautada na confissão dogmática de cada uma das religiões representadas. Importa ressaltar ainda que, embora a Câmara dos Vereadores defenda a normatização futura dos mencionados conselhos, lei futura não poderá afrontar as normas estabelecidas no Estatuto da Família, que é cogente em seu artigo 11, parágrafo 2º. Eu quero dizer que essa questão do Estatuto de Família, até hoje, o Congresso Nacional, conforme bem referiu o nobre advogado, que representa a MEACRE, o próprio Senado, o próprio Congresso Nacional não superou ao Estatuto da Família, com longos anos de tramitação e que ainda não
chegou a uma conclusão em relação ao traçado a ser conferido pelo Estatuto da Família. Quer dizer, eu entendo que lei futura não poderá ir de encontro às normas estabelecidas no Estatuto da Família, que é cogente seu artigo 11, parágrafo 2º, a indicar quais instituições integrarão tais conselhos. Razão disso, eu ante o exposto, estou na última página. Também constato afronta ao artigo 19, inciso 1 da Constituição Federal, pelo artigo 11, parágrafo 2º da Lei Complementar Municipal. Quanto ao pedido de interpretação conforme a Constituição, inerente ao conceito de família, ou até mesmo declaração de inconstitucionalidade parcial da legislação, somente quanto ao artigo 2º, porque foi esse um dos pedidos da MEACRE, da Lei Complementar Local, entendo, eu afasto, porque tendo em vista as demais hipóteses de inconstitucionalidades que afetam textos constatados na mencionada lei, consoante motivação que já externada anteriormente. Assim, senhor presidente, eu chego ao final pedindo escusas pela longura ou longura do voto, mas é um assunto que diz respeito a toda a família e a sociedade. Eu voto pela procedência do pedido inicial para declarar a inconstitucionalidade in totum da Lei Complementar Municipal número 46 de 2018, é do ponto que volto. Afirmando aqui, desembargador. Meu voto. Ok, desembargadora Eva. Eu observo que pelo sistema de votação eletrônica já se manifestaram. Só falta se manifestar em votação os eminentes desembargadores Pedro Ranz, e eu indago desembargador Pedro Ranz como vota. Senhor presidente, eminentes desembargadores, desembargadoras, senhora relatora, senhor procurador, senhores advogados que compõem essa tribuna, tivemos 3 brilhantes aulas nesse espaço, e é uma matéria realmente que tem constitucionalidade, né? que é um enfrentamento bastante complexo. E o que nós vemos aqui não são só interesses religiosos, mas interesses de lado, mas o interesse maior, né, que é dentro da constitucionalidade, dentro da família, mas o que é constitucional, o que não é constitucional. Quer dizer, na verdade, o que se abordou nesse espaço foram posições firmes, né, no sentido de colocar as coisas, como dizia a nossa série, colocar as coisas nos eixos. E vejo que a sabedoria das falas, a experiência de cada um e a vivência nos faz cada vez refletir mais a importância, né, das normas e do reflexo que tem na sociedade das crianças, principalmente das escolas, da educação, tudo mais, né. Eu parabenizo, então, o senhor advogado, o senhor procurador e a ilustre relatora, que aprofundou na matéria complexa, enfrentou com galardia, com competência e com dedicação ao estudo, né, que a gente sempre aprende. Então, no mais, quando eu fui disponibilizar meu voto, agora pela manhã, e acho que houve alguma falha de minha parte, e eu acho que toquei no lugar, tocou na conversa e não deu para votar, mas eu, sem divergência, acompanho a senhora relatora e nos 2 processos, assim que eu voto, senhor presidente. Ok, desembargador Pedro, desembargadora Denise, também observa que no sistema de votação que Vossa Excelência não se manifestou ainda, e eu indago Vossa Excelência como vota. Desembargador presidente, saúdo Vossa Excelência, saúdo os eminentes pares, o ilustre procurador, excelente assistência. Acompanho integralmente o voto da eminente relatora nos 2 processos. Desembargadora Regina Ferrari, também não votou. De igual forma, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento os nobres pares, esmagadores, senhor Procurador de Justiça, senhores advogados, senhores membros aqui da sociedade civil, senhores estagiários, senhores servidores, também vou acompanhar a senhora relatora nos 2 processos. Ok, desembargador Júnior Alberto, embora tenha votado em relação, já tenha se manifestado em relação a esse primeiro processo, em relação ao segundo, como está sendo votado em conjunto, eu indago Vossa Excelência, e Vossa Excelência estende o seu voto primeiro em relação a esse segundo, esse processo, a essa ação direta de inconstitucionalidade constante no item 10.
Senhor presidente, eu havia votado nos dois processos, mas eu constatei que ambos tratam-se da mesma matéria, né? Talvez o julgamento de um prejudicasse o outro em razão da coisa julgada, mas eu vou, nesse momento, melhor refletir o meu posicionamento. Também lanço o voto seguindo a relatora em ambos os feitos. Ok. Desembargador Luiz Camolês. Bom dia, eminente presidente, eminentes pares, ilustre procurador, senhor advogado, ilustre presidente da Associação dos Magistrados do Acre, funcionários. Eu entendo até que hoje perderam os universitários que deveriam estar aqui para poder entender um pouco mais de como é vivo o direito, né? Nós temos duas universitárias. Sim, mas nós vemos nas câmaras que lotam as câmaras. E no plenário, numa ação dessa, com o vigor jurídico que traz essa própria carga da ação, nós não vemos isso. Mas também não se perde a oportunidade do aprendizado. Inclusive, eu que sou mais moderno dessa corte, depois de ouvir e ler o voto da nossa decana, um voto profundo, que trouxe muito aprendizado, né? Eu não votei antes porque essa semana foi puxado. Na segunda-feira nós tivemos a nossa Câmara, na terça outra Câmara e hoje. Então esse tumultuoso não deu para votar, mesmo porque a matéria exigiu uma extensão maior. Me chamou a atenção, até antes do voto, senhor presidente, só me deter um pouco do que o Dr. Sami nos trouxe aqui, um pouco do ensinamento da Bíblia, né? E ele comentou alguma coisa sobre o povo romano, as raças que não deveriam se misturar e os despojos das guerras. Eu tirei duas passagens aí. Sansão, que era dotado de uma força descomunal, perdeu essa força descomunal porque ele se misturou com outra raça, com Dalila, e resolveu manter esse relacionamento com Dalila. Essa mistura de raça é que levou o Sansão onde levou. Outra passagem também. A mulher, quando foi pegar água no poço, naquele horário que a mulher ia pegar água, ninguém pegava água, porque era um horário diferente do dia. E por que ela foi pegar a água naquele horário? Porque naquele horário as raças, os povos não se misturavam. Por isso que ela foi buscar água naquele horário. E quando Jesus foi conversar com ela, ela assustou. E ela relutou em responder a Jesus, porque ela era de uma outra raça ou de um outro povo, né? E de forma brilhante o Dr. Sami colocou como que Jesus se comportou no mundo já naquela época tão conturbado. E a salvação é sempre individual. E para mostrar que a salvação é sempre individual, Jesus, quando estava crucificado, ao lado de dois ladrões, um embora com toda a passagem que tinha de vida, com crimes e mais crimes, e assim estava condenado, pediu perdão e com certeza foi ao céu. Esse era o bom ladrão, conhecido como Dimas, enquanto o outro zombava. E essa questão de mistura de povos nós vemos até hoje. E ela reacendeu de forma mais recente quando o presidente brasileiro resolveu mudar o escritório de um território estrangeiro. Novamente reacendeu essa matéria, né? Então isso é muito importante. São aulas que nós tiramos assim aos poucos. E tiramos também dos tribunais, coisa que nós vemos que eu sempre tenho dito que o direito aqui é o direito vivo. E aqui nós aprendemos, né? Evidente que traz aqui, isso acende o que o advogado procurou defender. É a fé dele. E a fé dele, ele externou isso. E é muito importante que mantenha vivo isso em todo local onde for. Jesus se deparou com isso e manteve essa fé, tá? Quando foi perguntado a ele qual a face que estava a moeda, a quem pertencia o imposto.
a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E o mundo vai ser assim, né? Enquanto ele não vir ou nos resgatar daqui. E sobre o voto, acompanho o judicioso voto da eminente relatora em ambos os processos, presidente. Obrigado. Desembargador Camulês. Obrigado. Então, em se tratando de ação direta de inconstitucionalidade, já votaram, todos já lançaram votos. Em matéria de ação direta de inconstitucionalidade, a presidência vota. Eu vou lançar o meu voto dizendo o seguinte, acompanhando Sua Excelência, a eminente relatora, ficando tão somente com a questão da legitimidade formal. O artigo 222 já prevê que somente a União cabe legislar sobre direito civil. Eu já nem adentro em relação ao Conselho de Família, porque a Constituição não faz essa, lá no artigo 26, ela não disciplina a questão do Conselho de Família. Como bem disse a desembargadora Eva, o Senado, o Congresso Nacional, há algum tempo, existe um projeto em tramitação que também está com dificuldade de conceituar a questão do fazer o Conselho de Família. De modo que eu tenho também dificuldade de conceituá-lo e eu fico tão somente com a questão da competência, ou seja, com uma questão da legitimidade formal. E nesses termos eu acompanho também Sua Excelência, a eminente relatora. Decide o tribunal, a unanimidade, julgar procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal 048, né? 46, 2018, não é isso? Nos termos do voto da relatora e das mídias digitais arquivadas. Esse mesmo entendimento estende-se ao processo número 1941-2018, declarando com a seguinte declaração de voto. Decide o tribunal, a unanimidade, julgar procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar 46, no termo do voto da relatora e das mídias digitais arquivadas. É como se votou. Senhor presidente, eu vou pedir licença para... Pois não. Senhor presidente, pedir licença para usar o toalete. Já votei em todos, Sua Excelência pode prosseguir, tá? Desembargador Roberto, também? É só uma dúvida aqui quanto à extensão da decisão que a gente está tomando. Naturalmente, eu votei aqui acompanhando integralmente a minha desembargadora Eva, não é? É só a extensão. Me parece o seguinte, os dispositivos que o Ministério Público impugna, parece que são alguns dispositivos da lei, né? Ou é a lei toda? Toda. Toda a lei. Faz o destaque de 2 artigos. Porque eu vi o destaque do 2º, do 9º, né? Que a desembargadora foi analisando todos os pontos. Então, é todo o dispositivo. Sobretudo entendi. Sobretudo em razão da competência, né? Sobretudo em razão da competência. É porque às vezes você tem uma lei e tem alguns dispositivos só que são inconstitucionais, mas eu entendi agora a extensão do... De acordo. Eu fiz para a sua esclarecer, Vossa Excelência, eu fiz essa escotejo também, de aproveitar das políticas públicas, mas era impossível. Entendi. Porque no caso não seria possível ao Parlamento Mirim discutir sobre matéria de direito civil em razão da competência prevista na Constituição Federal. Ok. Esclarecido. Agora, nos termos da cautelar. Desculpa só um parênteses aí, se me permite, presidente. Ok. Uma questão só propedêutica aí, o importante é anotar que o fato do tribunal estar considerando a lei inconstitucional, isso não quer dizer que todos nós da sociedade civil, igrejas, que são muito importantes para o esteio moral, inclusive de toda a sociedade, e a persuasão de valores nas famílias, nas crianças, nos jovens, isso não quer dizer que todos estes órgãos não continuem a militar em favor da família. Ninguém está sendo contra qualquer... Daí a dificuldade que se tem para conceituar. Pontuar isso, que devem continuar os seus trabalhos junto às famílias,
nada vai impedir que as orientações de valores junto às famílias, porque a família vai sim ser e sempre será a célula máter da sociedade. Isso é inegável. Eu teria ficado expresso no voto, me desculpe, que a orientação, a votação do Supremo Tribunal Federal, nessa última dia, era justamente sobre isso, que admite, mas veja, é facultativo e desde que haja integração, religião e escola. Ensino confessional, né? Exatamente, para o ensino confessional. Eu, muito bom. por minha própria convicção, porque o julgador ele não tem convicção pessoal, ele tem convicção do normativo jurídico. Tem uma confissão religiosa, mas isso não me impede de julgar qualquer matéria. Como eu vejo aqui que nenhum colega tem isso. Coordeno a Coordenadoria das Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar deste tribunal, pela preservação da família, mas o que me faz também respeitar as outras uniões. Muito obrigada. Formada. Ok, senhores. Bom, superada a discussão relativa às... O vereador quer se manifestar ainda? Não, senhor presidente, é verdade, a senhora relatora já destacou bem. A questão é que, do aspecto formal, não poderíamos, o parlamento só poderia discutir matéria de interesse local. E esse assunto, ele vai para além dessa legitimidade funcional, dessa competência constitucional. Então, portanto, não seria possível reconhecer constitucionalidade numa matéria que está delegada à União, que é direito civil. Nós estamos tocando aí em termos de direito civil, institutos do direito civil. Então, seguindo a mesma linha da senhora relatora. Porque não há possibilidade, vocês me permitem mais uma vez, não há possibilidade de deixar de analisar a inconstitucionalidade material, tendo em vista que é o conceito de família, que ele está embutido no conceito da inconstitucionalidade formal. Essa é a questão que se discute. Então, há que adentrar, sim, ao conceito de inconstitucionalidade material. Muito obrigada. É verdade. Até porque o artigo 226, ele não preceitua esse conceito de família, né? Pois é. É verdade. Superada os itens 9 e 10 da pauta, eu chamo a julgamento o item primeiro. Mandado de segurança número 1300 e 1343-30/2019, da relatoria também da eminente desembargadora Eva. Impetrante nesse caso é o Yuri Fontinelli de Araújo. Vossa Excelência lançou voto pela concessão da segurança, desembargadora, e nesse caso só está faltando votar a desembargadora Regina. Como voto, Vossa Excelência? Senhor presidente, só questão de ordem, a autoridade coatora é o presidente do tribunal. Acho que Vossa Excelência estaria impedido. Não sei se está impedido, não, é só questão prática, não tem problema nenhum. Doutor Sam, qual é a manifestação? No mesmo sentido, da concessão. Desembargador Laudivon, para evitar qualquer incidência. Não custa se transmitir, gente, para não ter nenhum problema. Desembargador Laudivon, vou transferir a presidência a Vossa Excelência, desembargador. Falta só a desembargadora Regina votar. Presidente, o desembargador Laudivon votou. Como ele vai presidir? Mas ainda exclui Por daqui. isso que Exclui o voto dele. Mas vai excluir o voto do desembargador Laudivon que votou? O presidente está presidindo. Entendeu? Já não vai votar. Não, eu não voto vai nesse votar, caso. pode presidir. Mas ele não... O presidente, a autoridade coatora. Preside. O que é que a gente tem feito nesses casos, colegas? Como o presidente é a autoridade coatora, para não evitar algum problema de nulidade do julgamento, transmite a presidência do julgamento para o vice-presidente. Perfeito, como a gente sempre fez. Simples assim. Desembargador Laudivon, transmita a presidência a Vossa Excelência. Falta tão somente a desembargadora Regina, desembargador Laudivon. Senhores membros, então chamo a julgamento o item 1 da pauta, mandado de segurança 1.343.30/2019,
Da relatoria, desembargadora Eva Evangelista, impetrante Yuri Fontinelli Araújo, impetrado Tribunal de Justiça do Estado do Acre. Já houve votação antecipada, mas eu consulto antes o senhor Procurador de Justiça quanto a interesse manifestar-se. Senhor presidente, eu cumprimento Vossa Excelência e digo que estou a reiterar integralmente o parecer nos autos pela concessão. A verificar aqui, identifico que apenas a desembargadora Regina ainda não lançou o voto. Com o relator, Excelência. Então, proclamo o resultado do julgamento, votação unânime pela concessão da segurança. Transmito a presidência ao desembargador Djalma. Ok, desembargador. Obrigado. Então, dando continuidade aos trabalhos, chama julgamento o item 2, seja o mandado de segurança 100-2606-9069-2018. Desembargadora Denise Bonfim é a relatora. O impetrante, neste caso, é Francisco Campos do Nascimento, impetrada a Secretaria de Estado. Vossa Excelência lançou o voto pela concessão da segurança e ouço o eminente procurador. No mesmo sentido, presidente. Todos acompanharam a decisão da eminente desembargadora e eu proclamo o resultado dizendo o seguinte: decide o tribunal, unanimidade, conceder a segurança nos termos do voto da relatora e das mídias digitais arquivadas. Okay. O item terceiro, também mandado de segurança, desembargador Laudivon Nogueira é o relator, Mônica de Abreu Moraes é impetrante, impetrada, Secretaria de Educação e diretor do Instituto de Previdência do Estado do Acre. Eu concedo a palavra à Sua Excelência. Senhor presidente, o encaminhamento do voto foi pela rejeição das preliminares arguidas e pela concessão da segurança. Doutor Procurador. Senhor presidente, nesse caso há uma manifestação nos autos alegando falta de interesse de atuação do Ministério Público. Eu vou dele discordar em função da matéria aqui discutida e, pelo que pude depreender aqui, meu posicionamento é igual ao senhor relator. Ok. Decido. Como é que estão todos? Todos já votaram, tá? E nos termos do voto, Sua Excelência relator, eu declaração de votos preliminar de legitimidade passiva do diretor-presidente do Instituto da Previdência do Estado do Acre, rejeitada a unanimidade, preliminar de inexistência de prova pré-constituída, rejeitada também a unanimidade, preliminar de inadequação da via eleita, também registrada a unanimidade, aliás, rejeitada a unanimidade. No mérito, decide o tribunal, unanimidade, conceder a segurança nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas. Já avançando para o item 4, também mandado de segurança, também da relatoria de Sua Excelência, desembargador Laudivon Nogueira, trata-se do mandado de segurança 100-2554-57-2018, relator, aliás, impetrante Raimundo José Gomes de Alencar, Secretaria de Estado de Saúde é a impetrada. Vossa Excelência lançou o voto, desembargador, pela concessão de segurança. Segurança, doutor Procurador. Mesmo sentido. Todos já votaram. Decide o tribunal, a unanimidade, conceder a segurança nos termos do voto relator e das mídias digitais arquivadas, né? No item 5º, trata-se de uma revisão criminal, desembargadora Eva Evangelista é a relatora, desembargador Roberto Barros do revisor, o revisionando, neste caso, é Jason da Silva Freitas. Vossa Excelência lançou voto, desembargadora, não conhecimento. No voto da relatora, viu, presidente? Doutor Procurador. Senhor presidente, o parecer dos autos é pelo não conhecimento e no mérito pela improcedência, o que reitero. Todos já lançaram o voto, todos os embargadores lançaram o voto, decide o tribunal, unanimidade, conhecer da revisão criminal nos termos do voto da relatora das mídias digitais arquivadas. Não conhecia, aliás. Positivo. Ok, desculpem. O item seguinte é o 6º, revisão criminal também, desembargador Samuel é o relator, desembargador Roberto Barros também é o revisor. Revisionando aqui é Maílson Santos de Souza, lançou voto, Sua Excelência, desembargador Samuel. Pela improcedência. Pela improcedência, ou Sua Excelência, procurador.
Senhor presidente, parecer dos autos da lavra da eminente procuradora Patrícia Rego, sustento não conhecimento e no mérito a improcedência, eu reitero. Desembargador Roberto Barros lançou voto também, acompanhando Sua Excelência. Todos os demais desembargadores também lançaram voto no mesmo sentido. Decide o tribunal, declaração de voto, decide o tribunal, unanimidade, julgar improcedente a revisão criminal nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas, né? O item seguinte, também revisão, desta 7, da desembargadora Denise Bonfim, a relatora, desembargadora Valderiana, a revisora, revisionando aqui é Jorge dos Santos da Cunha. Sua Excelência lançou voto pela improcedência da revisão e ouço Sua Excelência o procurador. Senhor presidente, parecer pelo não conhecimento, no mérito pela improcedência, eu que reitero. Todos também lançaram votos, não é isso? Decide o tribunal, unanimidade, julgar improcedente a revisão dos termos do voto da relatora e das mídias digitais arquivadas, né? O item 8º, também revisão, desembargador Camolês é o relator, desembargadora Eva é a revisora, o revisionando Cleomar da Costa Bezerra. Sua Excelência lançou voto não conhecendo da revisão, não é isso? Doutor procurador? Mesmo sentido. Decisão, todos também lançaram votos, não é isso? Decide o tribunal, unanimidade, não conhecer da revisão criminal nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas. Bom, com isso nós esgotamos a pauta do pleno jurisdicional. Não havendo mais processo, concedo a palavra a quem dela queira se manifestar, e não havendo manifestação, declaro encerrada a presente sessão, os convocando para a sessão administrativa 5 minutos após. Presidente, tem algum processo de interesse no estatuto? Não, né?